Sejam bem-vindas ao podcast Florescer. Este é o podcast para que você se torne uma nutricionista mais segura, bem remunerada e reconhecida. Quero agradecer o apoio da VUMP, do Grupo Cogna, para que esse podcast possa chegar aí em mais nutricionistas. Eu sou Carolina Albuquerque, sou CEO da Atitude Nutrição, e hoje estou recebendo aqui a Alice, a idealizadora do Alice no País das Comidinhas. Gente, nossa, tenho, sim, muita coisa que eu quero que ela divida com vocês. Então, Alice, primeiro, o que te motivou a ir para a nutrição? Conta um pouquinho pra gente. Olha, minha motivação para ir para a nutrição, uma das questões foi o fato de sempre querer ser autônoma. Eu nunca quis trabalhar para outra pessoa. E eu tinha muito interesse pela área da saúde. Na época eu achava muito chique trabalhar de branco, sabe? E acabou que eu virei uma profissional da área da saúde que não usa branco. Mas enfim, é isso. Eu queria muito trabalhar com pessoas. Eu sempre gostei muito de pessoas. E inclusive eu vejo a nutrição assim, eu vejo muito mais a pessoa do que o número em si, o nutriente em si. E eu transformei aquilo que eu sempre acreditei na conduta que eu tenho hoje. Perfeito. E conta pra gente a sua trajetória aí dentro da nutrição materna e infantil. Bom, então na materna infantil, na verdade a materna infantil começou a partir do momento que eu virei mãe e precisei estudar sobre nutrição para resolver um problema que eu tinha dentro de casa. Eu tenho uma filha que hoje tem 10 anos, né? Mas há 10 anos atrás as informações não eram difundidas como hoje. Então, apesar de já ser nutricionista há muitos anos, eu não tinha conhecimento nessa área. Então, eu seguia o que o pediatra falava. E a minha filha, a introdução alimentar dela começou com 4 meses, ela não tinha os sinais de prontidão, ela ainda tinha o reflexo de protusão de língua. E como eu não estava conseguindo que a minha filha alimentasse, ele jogava a culpa em mim, falava que eu não estava temperando a comida direito, que a minha comida devia ser ruim e tal. E eu carregava aquela culpa. E eu não estava entendendo. Então, aquilo mexia muito com o meu ego, como mãe e como nutricionista. E eu falei, ou eu rasgo meu diploma, eu vou entender desse assunto. E aí eu entrei nesse universo materno-infantil e acabei mudando o rumo da minha profissão, que eu era especialista em geriatria, né? Olha só, estava na outra fase. Tava na outra fase da vida. O Alice no País das Comidinhas, ele nasceu dentro de uma ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos. Fiz demais, isso eu não sabia. Como que foi esse começo do Alice no País das Comidinhas trabalhando com criança, né? Porque hoje, para quem não sabe, a Alice tem uma clínica que a gente até definiu ali como se fosse a Disney das crianças. É uma clínica toda pensada na temática da Alice no País das Maravilhas, onde ela tem vários profissionais que atuam dentro de dificuldades alimentares, né? Sim. Só que foi uma jornada. Pra gente dessa jornada, porque florescer é uma jornada, né? Como foi esse seu florescer ali na nutrição materna infantil? Eu comecei trabalhando no Instituto Mineiro de Endocrinologia. Lá eu trabalhava principalmente com emagrecimento. Juntamente com isso eu fiz a minha especialização, né, em nutrição geriátrica. Eu atendi em algumas casas de idosos também. No meio do caminho, tudo que eu podia fazer para complementar a renda, eu ia fazendo, né? Então, assim, eu passei por aquela fase que a gente metralha para tudo quanto é lado. Inclusive, eu nunca cogitei a possibilidade de sair da nutrição. Mas eu cogitei várias possibilidades relacionadas ao empreendedorismo para eu conseguir sustentar o meu sonho de nutrição. Até coisas totalmente como montar uma barraquinha de feira shop, montar uma lanchonete. Enfim, eu pensei em milhões de coisas, avaliei várias possibilidades. Dentro da nutrição também eu tentei muita coisa. Acho que, não diria que deu errado, eu acho que tudo contribuiu de alguma forma para os conhecimentos e até para eu conseguir compreender o que eu não queria, o que não servia para mim. Mas dentro do Instituto Mineiro de Endocrinologia eu aprendi muita coisa, sobretudo sobre como tratar um cliente, sobre como encantar um cliente, sobre ética, né, sobre busca de conhecimento, sobre posicionamento. Depois eu fui para um outro local que chamava Instituto Faz Bem, fiquei nos dois ao mesmo tempo. Nesse meio tempo trabalhei também com estética, cheguei a trabalhar dentro de uma clínica de estética, então sempre fazendo assim, o meu foco sempre foi consultório, mas eu fazia outras coisas. Então eu era nutricionista de uma clínica de estética juntamente com isso. Depois eu trabalhei com escolas, foi um projeto muito lindo, assim, que eu sinto bastante saudade. Trabalhei algum tempo em escolas. Eu conheci a Alice nessa época. Ela trabalhava nas escolas onde rede social ainda era um pouco mato, né? E eu lembro de vê-la fazendo esse serviço, e foi ali que eu descobri a Alice. Então, eu trabalhei em escolas, fiz alguns projetos,
me empenhei para me relacionar com outras pessoas. Então, sempre que eu recebia convites de revistas, de escolas, de profissionais, eu ia nos eventos, eu estava sempre entre as mães, independente de qualquer coisa. Então, se eu sabia que tinha um grupo de mães reunindo, eu tentava chegar naquele local e saber qual era a dor daquelas mães, o que acontecia. Então, eu fui tentando estudar o meu universo, não só a parte da nutrição, mas a parte das mães, a dor das mães, as reclamações das mães. E isso fez com que eu conseguisse compreender exatamente o que elas buscavam para que eu pudesse atender e resolver essa dor. Perfeito. Aqui você então traz para a gente, já de começo de jornada, uma questão tanto de reparar na experiência do cliente, quando você fala de como o cliente era tratado. Depois disso, você volta aqui na questão do cliente. A gente tem muito na nutrição materno-infantil, eu vejo, para quem está iniciando na área, o pensamento na criança, né? Então, o que eu vou fazer com a criança? Qual a ação com a criança? Aí você traz uma questão de, eu olhava muito pelas mães, eu buscava entender as dores dela. Então, um olhar muito focado em como conseguir conduzir cliente, quais são as dores, porque isso se relaciona, como que eu ajudo essa mãe, que no fim é quem guia essa criança. Uhum. Quando você está na escola e começa a fazer esse trabalho com as crianças, te leva, né, aí para a clínica, para construir o seu espaço, porque hoje quem vê ali no Instagram da Alice, inclusive qual é o seu arroba? @Alice no País das Comidinhas. @Alice no País das Comidinhas. Se você chegar lá e olha, você fala assim, nossa, que clínica linda, né? Um local muito bonito para as pessoas irem, levarem seus filhos para trabalhar com a dificuldade alimentar. Muita ludicidade, inclusive. Quando você estava na escola, você já pensava nesse ambiente? Como que foi essa jornada de, assim, Alice chegar nessa clínica? Era um sonho ou ela foi sendo construída no caminho? Você foi sonhando com isso conforme as coisas aconteceram? Eu acho que não era um sonho meu. Mas eu acho que era um sonho de Deus, porque eu escrevi em algum momento que o País das Comidinhas ainda ia ser um lugar, mas eu confesso que eu nem lembrava disso. E assim, racionalmente eu não buscava por isso. Eu achava um pepino esse negócio de ter uma clínica, de ter que preocupar com papel higiênico, com ar-condicionado, com essas coisas. Então assim, não foi um sonho que eu construí, não foi um sonho que eu fiquei... Foi um sonho que realmente aconteceu, assim, e foi rápido. Eu tava num lugar... De repente me deu um clique e falei, quer saber? Eu já dou conta de bancar sozinha agora, acho que eu consigo. E fiz. Foi muito assim, não foi uma coisa planejada com tanto tempo. Mas uma coisa que eu percebi, assim, eu trabalhava numa clínica só de adultos inicialmente. Então as crianças chegavam ali, não tinha nada de criança. E aí o dono da clínica falou, Alice, eu tenho uma ideia. Vou trazer uns brinquedos dos meus filhos que eles não usam mais. Toda vez que você for atender criança, você pega essa clínica aqui e enche de brinquedo. E eu juntei os dele com os que eu tinha, assim, e aí todas as vezes que eu entrava na clínica, eu montava um circo. Eu saía, guardava tudo. E era assim, todos os dias, montando o circo, guardando o circo, montando o circo, guardando o circo. E eu comecei a perceber que isso fazia muita diferença. Mas teve um comentário que aconteceu uma vez dentro do meu próprio consultório que mudou muito a chave, assim, pra mim. Que foi um dia que uma mãe avisou pra criança que ele tava indo no País das Comidinhas, e aí essa criança chegou lá na clínica e tava meio bravo, sabe? Assim, sabe quando a criança tá meio sem educação, assim, meio nervosa? E a mãe, você desculpa, porque eu falei com ele que ele vinha no País das Comidinhas, eu acho que ele imaginou uma coisa cheia de comida e tal. Aí quando ele chegou e viu que era um consultório, ficou meio frustrado. E aí eu lembrei que um dia eu tinha assistido um vídeo do canal Futura de um restaurante que chamava Caldo Verde e não servia caldo verde. E eu olhei e falei, gente, que coisa óbvia, como um restaurante chamado Caldo Verde não tem caldo verde? E de repente eu me vi sendo a Alice no País das Comidinhas, mas sem comidinha. Aí eu falei, gente, eu tinha que ter comida no consultório, isso não dá certo. Isso fez muito sentido. Pegar os insights dos próprios clientes, né? Porque fazia sentido na cabeça da criança, País das Comidinhas tem que ter comidinha. Com certeza. Né? Eu estou esperando algo ali e, poxa... Combine com o nome, pelo menos. Total voltado a branding, né? Sim. Nessa época você já sabia o que era branding ou não? Não. Estava numa fase ainda de construção. Acho legal quando você traz isso ali, que acontece, né? Hoje dentro da Atitude em Nutrição, eu tenho ali milhares de alunas, mas é muito comum que elas peguem, às vezes, e pensem assim, eu só vou dar o passo quando eu tiver o consultório dos sonhos. Você já fala diferente. Poxa, eu adorei quando você colocou. Eu montava o circo, eu desmontava o circo. Eu queria o circo no sentido de ter um espaço que atendesse a criança, né? Que fosse bom para a criança. E eu fazia o esforço de colocar tudo para fora e depois tudo para dentro de uma sala. Eu já fiz isso de andar com a mala para lá e com a mala para cá. É um trabalhão.
Geralmente é o passo inicial para as pessoas, para que as pessoas, inclusive, não entrem, né, em dívidas, às vezes, de investir numa clínica que você ainda nem sabe exatamente qual é o seu público, como que você quer atuar, do que você gosta. Sendo hoje dona de um espaço, o que você diria assim, que foi importante nessa jornada, nos seus steps, para chegar na lista do País das Comidinhas de como ele é hoje? Olha, eu acho que aprender com os erros é bem importante, porque é um mapa, né? O erro é um mapa para o sucesso, assim. Eu acho que a persistência, você entender que se você está indo para um lugar, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho que vão te dar a sensação de que você não vai chegar lá. Mas a gente não pode esquecer que, independente da velocidade, a gente precisa ter aquela direção, é para lá que a gente quer ir. E eu acho que assim, a gente tem que ser muito sensível também, ao invés de empacar num sonho específico, a gente ser muito sensível para perceber que às vezes Deus tem coisas muito maiores pra gente, né, do que o que a gente pensa, assim. Como eu te disse, esse não era o meu sonho, não foi isso que eu planejei. Eu planejei uma coisa que hoje pra mim não faz o menor sentido, era tão imaturo na época, era tão coisa de criança, sabe? Eu olho e falo, nossa, que bobeira. Hoje eu sei que isso não faz sentido, e que bom que eu consegui ter essa flexibilidade de compreender que no meio do caminho, coisas melhores ainda poderiam acontecer. E eu me abri para tudo que vinha, né? Eu me abri para aquilo e o caminho foi se mostrando, assim. Às vezes a gente tem necessidade de enxergar um caminho muito pronto para a gente conseguir chegar no lugar. Mas a verdade é que a clareza, ela vem a cada passo, né? A gente vai andando e aí a gente vai compreendendo melhor o que está acontecendo, para onde que a gente está indo, como que vai ser aquilo. E assim, eu acho que o processo inteiro, ele foi muito importante. Importante para que hoje eu olhe para trás e valorize. Importante para que hoje eu lute por aquilo que eu sei que é meu, né? Hoje eu dou muito valor para tudo que eu conquistei. Então, não é tão simples assim chegar e tirar, não é tão simples assim, sabe? Eu consegui me colocar no meu lugar, de quem conseguiu aquilo, quem lutou muito por aquilo, quem mereceu aquilo e quem não quer perder isso de jeito nenhum. Mas eu acho que tudo isso é graças a todo o processo, né? Se tivesse sido fácil, se tivesse sido simples, talvez não estaria tão firme. Perfeito. Até porque, né, eu acredito muito nessa questão da jornada. Quando eu falo do florescer ser uma jornada, quando eu decidi pelo Girassol, inclusive, foi porque eu falava muito do tempo de plantar e tempo de colher. Não sei se você já plantou girassol, semente de girassol, mas esse negócio demora a brotar ali um tempo, né? Uhum. Então você tem que colocar lá a sementinha, você tem que cuidar, você tem que botar água, tem que adubar, e você tem que ir prestando atenção em como está a terra e como está o clima, para que aquele girassol de fato floresça. Quando você fala disso da jornada, dos passos, não adianta eu plantar a semente e já esperar a flor. Antes disso, ela cria raízes, antes disso, ela dá broto. Então, me vem muito isso do passo a passo, né? De eu vou enxergando a jornada conforme ela vai acontecendo, porque é isso, poxa, saiu o primeiro brotinho, e eu comemoro, e aquilo solidifica, e vem a primeira folha, e aí depois da primeira eu sei que é a segunda, e eu tô cuidando para aquilo, de fato, virar algo muito maior. Hoje, eu vejo assim, quando a gente fala de clínicas correlacionadas com essa parte de um branding bem pensado, poxa, na minha cabeça vem Alice no País das Comidinhas. Conta dos desafios que foi montar esse espaço pra gente, porque eu acredito que mais do que os acertos, às vezes, os nossos erros e os nossos perrengues mostram muito mais, né, aprendizados para quem nos escuta. Então, vamos começar por aí. Quais foram os perrengues na hora que você decidiu? Você trilhou essa jornada, decidiu, vou fazer este espaço. Quero a clínica como ela está hoje. Ok, vou dar start no projeto. Onde começam os perrengues, Alice? Então, começou porque a obra atrasou um mês porque roubaram o fio de energia da casa. Então, já só daí a gente já teve um atraso, né? E pra gente que tem um consultório, eu já tinha o meu consultório, porque antes de ter a clínica eu tive a minha sala, né? Eu tinha 2 aluguéis para pagar, então eu tinha pressa para que aquela obra ficasse pronta. Eu precisava, às vezes, até priorizar quem ia honrar o compromisso com o tempo mais do que quem ia fazer o preço, porque de alguma forma ia acabar compensando, sabe? Encontrar bons fornecedores. Eu acho que isso, eu tive muita sorte com as pessoas que cruzaram o meu caminho, assim. Eu tive um excelente marceneiro, eu tive uma engenheira que ela
ela comprou o sonho junto comigo, sabe? Assim, arquiteta e tal. Obviamente, nem tudo vai sair do jeito que a gente quer, né? Quando a clínica ficou pronta, eu acho que tem uns imprevistos, assim, imprevisto é imprevisto, não dá pra prever, né? Então, assim, aconteceram umas coisas muito loucas comigo na clínica durante todo o processo. Como, por exemplo, com um mês que a minha clínica estava pronta, pronta mesmo, tudo montado, eu tinha feito 3 festas de inauguração, simplesmente eu decidi que a vazão da minha torneira a vazão de água estava fraca. E aí um rapaz falou comigo, não, isso aí é só você colocar uma válvula na caixa d'água. Colocamos a válvula, a tubulação da casa não suportou. Explodiu a caixa d'água com 500 litros de água em cima da clínica e vazou água por todos os lustres e dicróicas que tinha. Só a minha sala são 12. Então imagina, parecia uma peneira em cima da clínica inteira. Foi num ponto da gente ter que quebrar o teto para conseguir deixar a água terminar de cair, porque eram horas e horas e horas de cachoeira. Então a gente precisou quebrar para poder vazar tudo. Enfim, teoricamente destruiu a clínica, né? Papel de parede caiu, estufomóvel, caiu em cima de tudo, dos brinquedos. E assim, a gente não teve tempo de agir, porque a gente precisou apagar as luzes. E quando a gente apagou as luzes, a minha clínica não tem janela. Então a gente estava literalmente num breu, tentando salvar as coisas que a gente conseguia tocar. Só que chegou num ponto que era tanta água que corria um risco da sanca cair em cima da gente. Então eu tinha que escolher, ou a gente se salvava, ou eu salvava as coisas. Nessa hora eu falei, ninguém mais salva nada. E a água desceu. Me conta uma coisa, você trouxe essa história aqui. Queria entender um pouco do mindset da Alice por trás disso, porque eu imagino que a primeira vontade é ir para a posição fetal ali no cantinho e chorar, né? Foi exatamente a frase que eu falei, eu só queria voltar para a barriga da minha mãe. Cadê, né? Só isso. Conta mais disso, porque não deu para voltar para a barriga da mãe, né, Alice? Por mais que a gente às vezes queira, eu já passei por uma situação também que eu quis ir para a posição fetal. Vou te dizer que fiquei 2 horas nela e uma hora eu falei assim, Carol, levanta, minha filha, que é você mesma que tem que resolver esse problema e bora. Como que foi pra você? Porque eu acho que esse mindset é muito importante. Que às vezes a gente vê o outro e parece que é tudo lindo, né? Tudo fácil. Nossa, é pra mim que é difícil. Tem dificuldade aí nessa história. Como que você lidou com isso? O que você acha que foi importante para que hoje, mesmo que a caixa d'água tenha levado praticamente tudo... Não, mas você sabe o que aconteceu? No final das contas, como estava tudo muito escuro, a gente não tinha dimensão do que tinha acontecido. Então, no dia seguinte, que eu fui conseguir ver o que tinha realmente acontecido. E Deus foi tão bom para mim, que apesar de todo o estrago, tirando o papel de parede que descolou e o buraco que a gente precisou fazer, o piso que eu tinha trocado, que eu achei que eu tinha destruído ele, porque era de madeira, ele estava ali intacto. Sabe, os móveis, eu não entendi como que não estufou a ponto de eu perder. E aí eu entendi que por mais que aconteçam coisas ao longo do caminho, Deus cuida da gente, sabe? Eu lembrei muito daquela parte da Bíblia, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não será atingido. É sobre isso, assim, vai acontecer, sabe? Mas não me atingiu. Uma coisa que eu aprendi, eu vou te falar que assim, durante toda a minha carreira, eu nunca tinha faltado trabalho na minha vida. Se eu precisasse trabalhar com diarreia, eu ia. Se eu precisasse trabalhar com febre, eu ia. Eu sempre trabalhei, eu nunca fiz corpo mole. Nesse dia, eu fiz uma coisa importante. Eu decidi que eu ia escolher um dia para ser fraca. Eu cheguei e no dia seguinte eu fui trabalhar. Falei, não, que isso, sou maior que isso, vambora, Alice. Levanta que você tá cheia de conta de pagar, minha filha. Vamos lá. E fui. Quando eu cheguei, que eu olhei para aquele tumulto, aquele tsunami, eu fiquei olhando para aqui e falei, meu Deus, eu preciso me permitir ser fraca. Fechei minha agenda, atendi o primeiro paciente. Falei, gente, hoje eu não dou conta. Eu vou tirar um dia de fraqueza para mim. E eu vou chorar tudo que eu tenho para chorar. Mas amanhã eu tô aqui. E eu tô inteira. E não vai ter mais nenhuma lágrima para cair. Porque eu tenho conta para pagar. E eu fiz isso. Tirou o seu dia? Tirei um dia de posição fetal, chorei igual um neném. As minhas estagiárias ficaram tão preocupadas que elas mandaram um buquê pra mim de chocolate, assim, tipo, tá tudo bem? Gente, eu tô ótima, porque elas sempre me viram numa posição de quem nunca caía.
E eu sou um ser humano, eu tinha todo o direito. E eu precisava daquilo, porque ainda vinham dias difíceis para frente, eu sabia que ainda viriam. Esse foi um dos imprevistos, né? Então, assim, nesse dia eu me permiti parar, analisar, chorar, sofrer e criar forças. Porque não tinha quem fizesse isso por mim, não tinha ninguém para me substituir. Sabe que eu acho muito lindo, Alice, que você traz de poder tirar um dia de fraqueza, entre aspas, que na verdade é um dia para sentir, né? A gente está o tempo inteiro, na verdade, falando sobre aqui a clínica e tudo mais, mas por trás da clínica teve uma pessoa construindo aquilo. E essa pessoa sente. Essa é a diferença. E se essa pessoa sente a felicidade, a gente fala tanto de brindar as conquistas, mas na hora do perrengue é importante parar e sentir aquilo também. E no outro dia, você se levanta e você tem força para seguir. Porque a gente não pode entrar num limbo de só ser feliz, 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 ou só ser triste, triste, triste. Porque as emoções estão aí e a gente vai sentindo pouco a pouco. Acho bem legal você trazer isso para as meninas. E eu tentei praticar um pouco da gratidão, sabe? Nesse dia, foi um presente, porque eu tinha feito uma festa de inauguração maravilhosa. Eu tinha acabado de fazer. E as fotos profissionais chegaram. E eu resolvi olhar para aquilo que eu era grata. E foi o dia que o meu Instagram mais choveu de fotos, assim, maravilhoso, minha família, como eu amo todos os meus amigos, e eu postei aquilo e eu falei, pronto, já passou. Agora vai embora. Já deu. Sofreu, agradece, porque muita coisa deu certo até aqui, se Deus te sustentou até aqui, Ele vai te sustentar. Então vamos embora. Gosto muito disso. Ontem eu e a Alice estávamos ontem numa Mastermind de Aurora e teve no final um exercício, inclusive, que a Karine Durante, que vai vir em dos episódios aqui do podcast, ela fez um exercício com a gente de gratidão, né? Para quem não sabe, existe uma escala de energia e cada um dos sentimentos está dentro dessa escala de energia. E a gratidão é uma escala de energia bem alta. Então, a gente fez um exercício de todo mundo falar pelo que era grato, por estar ali, pelo evento e tudo mais. E era uma delícia no final, né? Porque tava sala, todo mundo leve. Exatamente, altera a energia da gente. E eu fiz aquilo propositalmente, porque eu precisava... Se eu fosse me prender às circunstâncias que me rodeavam, eu não ia sair do lugar. Então, eu precisava me apegar ao que me dava força. E minha força estava ali, entendeu? Tinha dado certo, eu já tinha vencido a maior parte. Só faltava mais um pouquinho. Me lembra aquela ideia do... Não sei se você já viu a imagem, que o moço tá batendo, aí ele desiste quando ele tá quase chegando. Né? Quase chegando. Às vezes a gente não precisa de voltar atrás, precisa de uma simples pausa e respiro. Sim, e eu acho que assim, talvez se a gente for pensar, né, se eu for olhar para trás e pensar o que me fez chegar aqui, eu acho que um bom colecionador de fracassos, né, se saber fazer bom uso dos fracassos e não desistir por causa deles, saber gerenciar o fracasso, né? Você sente, sofre, é ser humano e tal, mas colocar ele no devido lugar e seguir, eu acho que é isso que faz a gente se tornar forte. E mais do que isso, a gente construir a casa na rocha, sabe? Porque muitas vezes o sucesso que as pessoas veem, elas podem estar em cima da areia. Então, assim, que lindo, fez uma clínica, nossa, 2 meses depois faliu. Por quê? Porque às vezes não teve base aquilo. Então, eu acho que o processo ajuda muito a gente a fortalecer e amadurecer, sabe? A não fazer as coisas no oba-oba, a ter ali um planejamento, uma organização, uma visão mais madura, uma compreensão de que as coisas não vão ser mágicas, por mais lindas, coloridas e lúdicas que a clínica seja, né? É uma empresa como qualquer outra. Então, a gente vai ter desafios também e vai ter força para vencer todos os que vierem. Perfeito. E Alice, me conta um pouco, assim, hoje o que você acredita, né, que é a grande experiência que a clínica ali, Alice no País das Comidinhas, entrega? O que você diria que foi o seu olhar para criar essa experiência também, que faz as pessoas buscarem, inclusive, vocês não terem mais para onde, às vezes, mandar o paciente, né? Tem ali a lista de espera, tá com pessoas novas chegando, uma equipe que estava me falando de 12 pessoas, se eu não me engano. E, poxa, preciso crescer essa equipe ainda para conseguir trazer, se eu quiser trazer mais gente. Conta mais disso para nós. Eu acho que esse aconchego, sabe, assim, lá é um lugar onde as pessoas, os pais, quando eles chegam, eles não querem ir embora. Eles são muito acolhidos, são muito bem tratados. A gente tenta ir além do básico, sabe? A gente tem interesse na dor dos pais, a gente sabe ouvir.
as Essa dor histórias. que já tinha interesse lá no começo. Eu sempre tive interesse na dor, assim, eu sempre compreendi que por trás de uma criança que não come, existe alguém gritando. Tem alguma coisa ali que a gente tem que chegar nessa coisa. E eu vejo que quando a gente se propõe a escutar os pais, eles têm tanto a dizer. E isso gera uma conexão muito boa. Então, assim, apesar de ser um instituto, uma clínica, lá parece uma casa. E parece uma casa mesmo. Os pais lá chegam, assim, super à vontade, porque é como se fosse um lugar para eles descansarem também. Existe um prazer muito grande em estar lá. Assim como nós também temos muito prazer de receber todo mundo. Então, eu acho que é isso, é esse acolhimento, é essa escuta, além de uma equipe experiente, né? Experiente e coesa, porque ali está todo mundo trabalhando por um mesmo objetivo, os profissionais que estão ali, eles foram escolhidos a dedo, então, assim, são profissionais que dominam essa dor da criança que não come em especial. Então, a gente tem um especialista para cada coisa. E o nosso foco é realmente colaborar com essas famílias. Mesmo que isso não traga um retorno financeiro para a gente, mesmo que essa pessoa tenha que ir para um profissional que não está dentro da clínica, mesmo que eu precise dizer que nesse momento eu não sou a prioridade dela, a gente sempre vai prezar pelo que é melhor para essa família de forma muito ética. Então, às vezes as pessoas me procuram só para me dizer assim, já que você falou que tá tudo bem, então beleza, então tá tudo bem, sabe? Às vezes é só para isso. Perfeito, perfeito. Alice, me fala uma coisa, hoje assim, né, considerando essa sua jornada, sua experiência com a clínica, o que você acredita para uma pessoa que vai abrir uma clínica, que ela não pode deixar de olhar? Ela não pode, assim, se ela deixar de olhar isso, vai dar ruim. Eu acho que, talvez por trabalhar numa coisa muito lúdica, às vezes a gente trata com muita ludicidade coisas que são numéricas, né? Fale mais disso. Não é lúdico assim como parece. Contas a pagar, elas existem. Independente de você ser uma pessoa boa, independente de você ter um problema muito grave, independente de qual é a sua missão no mundo, as suas contas vão chegar. E você vai ter que pagar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente compreender se a gente está no momento ideal para arcar com aquilo. E, inclusive, contar com a possibilidade de um insucesso no começo disso. E ter dinheiro para bancar esse insucesso, caso não dê tão certo quanto você pensou no início. Então, eu acho que é isso, é um planejamento, né, uma organização para que as coisas fluam e para que você consiga bancar aquilo para não correr o risco do seu sonho virar um pesadelo. Falou disso, eu acho isso muito importante mesmo. Eu recebi uma mensagem no direct, nesses tempos, de uma pessoa que falou que tinha feito um empréstimo de 50 mil para abrir o espaço dela. Abriu o espaço, esses 50 precisou virar 80 e alguns quebradinhos, porque tem disso, é igual festa de casamento, né? Você começa com esse orçamento, quando você vê, já estourou. Então, aí ela precisou pegar um novo empréstimo para daí conseguir entrar nesse espaço. Entrou nesse espaço, já fazia 5 meses que estava lá, tinha tido 2 pacientes até então. E ela estava assim, juros em cima de juros, não tem esse retorno, e o que eu faço? E aí, a gente pode falar até do que fazer daqui para frente, mas para quem está ouvindo a gente, acho que é muito importante entender quais são os meus números. Eu achei perfeita a sua colocação, não olhar com ludicidade o que é necessário olhar de forma numérica, eu diria com um olhar de empresária. Porque esse olhar é justamente o que vai fazer com que você tome o passo ou não de abrir esse espaço. Então, super pertinente essa colocação. Queria saber se você tiver que fazer uma indicação de uma leitura aqui para quem está nos ouvindo. Que indicação você faria? Existe um livro que chama Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Ótimo, por sinal. Maravilhoso. Acho que é isso, assim. A gente, quando consegue fazer isso, a gente pra gente adquirir autenticidade, parece que é muito simples, mas a autenticidade é sobre você, às vezes, negar uma coisa muito crucial para o ser humano, que é o pertencimento. E a gente, para pertencer, a gente tem necessidade de agradar os outros, né? E quando a gente aprende a não dar tanta importância para tudo que as pessoas falam, a gente consegue desenvolver a tal da autenticidade. Só assim a gente vai conseguir ser autêntico, né? Quando a gente compreende que existe uma verdade na gente e que o que convence é essa verdade.
Por mais que você queira se mostrar uma pessoa numa posição muito alta ou tentar ser quem você não é, você não consegue ser quem você não é por muito tempo. Então, eu acho que assim, o que conecta é a verdade. E para isso a gente precisa ser autêntico. Para isso a gente precisa, às vezes, ser um pouquinho surdo, sabe? E ouvir o coração. Às vezes é necessário apertar esse botãozinho. Às vezes sim, tem que andar com ele aqui do lado para quando precisar acionar. E Florzinha, me conta uma coisa. Tem uma frase de vida que você leva para você? Eu tenho algumas, né? Eu falo que meu trabalho serve a minha família, que vou estudar até ficar de cabelo branquinho, espero encontrar as colegas tudo no congresso ali, da gente tudo de cabelo branquinho. Uma frase, assim, que você acredita que é importante dividir com as nutris que nos escutam. Eu acho que os fins justificam os meios. Eu gosto dessa frase, sabe? Porque às vezes é tudo tão tumultuado, tão bagunçado e às vezes até inexplicável. Mas se deu certo, é porque aquela bagunça toda fazia sentido, né? Então eu acho que é isso. Perfeito. Quero agradecer você. Obrigada pelo convite. Aqui. Espero que quem está nos escutando tenha tirado vários insights. Eu já aqui, depois vou anotar vários aqui no caderninho. Muito obrigada. Até o próximo episódio, gente, do podcast Florescer. Tchau, tchau.